Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa de sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa de sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, e então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado ou feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas um refrém a sua língua, engana a si mesmo. A religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Tiago é
firme, igual de Tiago. Pensa num homem corajoso, para falar a verdade, falar as coisas que a gente realmente precisa ouvir. Nesses versos, ele fala sobre tribulação, sobre perseverança, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre fé, ele fala sobre humildade, ele fala sobre como é que se diz? A falibilidade das coisas terrenas. Ele fala sobre tentação, ele fala sobre pecado, ele fala sobre vida, fala sobre morte, fala sobre desejo do homem, ele fala sobre ira, ele fala sobre língua, fala sobre murmuração, ele fala sobre a palavra, ele fala sobre termos a palavra implantada em nós, isso é muito poderoso. E ele fala sobre essa lei da liberdade. Então, é como se nós tivéssemos a lei da liberdade enxertada em nós, implantada em nós. Mas o fim de tudo isso, e tem muita coisa para falar aqui, ele fala sobre viver o evangelho na prática. Porque você pode ouvir tudo isso, você pode pedir sabedoria, e Deus dá, ele fala que Deus dá livremente, generosamente, essa versão usa aqui, mas ele fala que se a gente não colocar o que a gente ouve e o que está dentro de nós na prática, nós não vamos cumprir o nosso propósito. Por isso que ele diz assim, aquele que persevera na prática dessa lei, ou seja, vive o evangelho de uma maneira prática, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer, ou seja, será bem-aventurado, vai cumprir o que foi chamado para cumprir. E aí ele fala de novo sobre a língua, e fala, aquele que se considera, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ele está enganando a si mesmo. Não é que está enganando o outro, porque o outro a gente pode enganar. Porque na frente de uma pessoa você pode falar bem, nas costas dela você pode falar mal. Mas quando ele está falando aqui, aquele que não refreia a língua, ele não está enganando só o outro, ou pensando que está enganando o outro. Ele está enganando a ele mesmo, porque ele está pensando que ele está vivendo de uma vida de acordo com o que Deus pediu para ele viver, mas ele não está vivendo. Ele pensou que viveu, mas não viveu. Então, aquele que não refreia a língua, não vive a verdadeira religião. Mas no final, e o último verso desse capítulo, ele fala algo muito poderoso. A religião, no 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Aí ele fala de 3 coisas. Não, Tiago 1:27. Obrigada, Laide. É isso aí. Ele fala sobre cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha lá, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. 1, 2, 3. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. E aí a gente tem milhares de reflexões para fazer aqui, mas eu quero fazer algumas. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você se sacrificou por alguém que não pode te oferecer nada em troca? Então,
qual foi a última vez que você realmente se sacrificou, sacrificou a sua própria vida? Se sacrificar não é confortável. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, sacrifício é algo que você faz que vai te trazer certa dor, desconforto. Vai te tirar daquele conforto. Então, qual foi a última vez que você se lembra isso? É uma pergunta muito pessoal, você não precisa responder. Mas para você, você precisa responder, sempre. Qual foi a última vez que você se sacrificou por alguém que não pode agora te dar nada em troca e que não poderá te dar nada em troca no futuro, porque também existe esse risco da gente se sacrificar por alguém esperando que num futuro próximo ou distante possa nos trazer algum tipo de benefício. Então, olhe para si e pergunte para si mesmo: qual foi a última vez que você se sacrificou sem esperar absolutamente nada em troca? E sabe por que a minha pergunta? Porque quando ele fala lá sobre se corromper com o mundo, entre outras coisas, ele está dizendo que nós não podemos nos corromper com uma cultura hedonista. O que é a cultura hedonista? O hedonismo é a busca pelo prazer. Você busca o prazer constantemente. Você só faz o que te dá prazer. Você só faz o que te traz alegria. Você só faz o que te traz êxito, que você está ali feliz. É fazer sempre algo para ter uma gratificação. E essa é a cultura do mundo. No mundo, e não é do mundo de hoje, tá? Porque a gente não está... Tiago está falando para as pessoas daquele tempo, daquela época. Então, não é que agora, aqui nos Estados Unidos, nesse país capitalista, todo mundo é hedonista. Não! Ele está falando para aquela igreja lá, daquele tempo, daquele momento. Então, isso é mundo, isso é carne. Então, ele nos dá um alerta e fala isso para nós. Não se corrompa. Por quê? Porque o mundo, no mundo, a gente vive essa cultura de troca. É o custo e o benefício. Quantas vezes a gente vai comprar alguma coisa e fala assim, não, eu comprei isso por causa do custo e do benefício. A gente está o tempo inteiro comprando coisas que nos tragam algum tipo de benefício. Não, pelo que eu paguei, isso vale muito a pena. O problema é que isso aqui a gente acabou trazendo para as nossas relações humanas. E a gente acaba se relacionando com o outro, às vezes começando até na nossa casa, numa cultura corrompida. Então, eu me relaciono com você esperando que eu vá ter uma coisa. A maior piada nesse sentido é um casamento. Porque as pessoas acham que vão se casar para receber alguma coisa. Sendo que o casamento, na perspectiva bíblica, ele é feito de completa doação. Amor incondicional. E se falassem isso, eu não engano jovem nenhum. Porque se falassem isso para as pessoas, eu acho que assim, sei lá quantos % até desistiriam do casamento. Porque as pessoas estão se relacionando querendo algo em troca. Eu quero casar para ser feliz. Eu quero achar minha metade. Esse não é o propósito do casamento. O propósito do casamento é glorificar a Deus. O propósito da família é construir uma relação que glorifique a Deus. E aí é um ambiente de sacrifício. Se você não quer se sacrificar, não case. Agora, se você quiser casar, aprenda a se sacrificar. Porque contaram um engano para as pessoas. E é óbvio que um casamento não vai dar certo se os dois estão esperando tirar lucro de uma coisa só. E ninguém está disposto a dar, ninguém está disposto a oferecer, ninguém está disposto a transbordar. Como é que isso acontece? Agora,
A gente ama falar sobre a vontade de Deus, né? Lá na oração do Pai Nosso a gente já fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que a gente ora? A oração mais simples é essa. E aí? Será que a gente está disposto? Quem aqui está disposto a viver a vontade de Deus? Amém? A vontade de Deus é que nós sejamos Cristos na vida do outro. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem está disposto a viver a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos a figura de Cristo na vida do outro. Por isso que Cristo está sendo desenvolvido em nós. Por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Para que a gente esteja disposto a servir sem esperar nada em troca. E é por isso que a gente passa por provações. Porque são essas provações que estão desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. E é por isso que a gente tem que se alegrar. Então, quando eu entendo isso aqui, porque isso aqui é o básico do Evangelho. E é por isso que a própria Bíblia fala que não é todo mundo que vai aceitar essa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho ela é verdadeira. E ela é forte, mas ela exige entrega total. O amor incondicional exige entrega incondicional. O que Cristo fez na cruz foi por um amor incondicional, sim ou não? Mas para viver esse amor incondicional, a entrega dele também precisou ser incondicional. Total. Não foi uma entrega parcial. Que Jesus podia falar assim, então tá. Esse povo aí, tá bom, Deus, você tem misericórdia deles? Corta minha mão. Eu fico sem mão. Então, corta minhas pernas. Eu ando o resto da vida sem perna. Sacrifício de cruz não foi parcial. E por que a gente quer viver o evangelho parcial? Porque é conveniente. É conveniente e é algo que está tão depositado em nós que a gente, quando ouve, fica assustado. Agora, Tiago está nos desafiando a viver uma unidade de uma maneira muito verdadeira. Porque eu não posso viver o nós se eu não me entregar completamente. Eu não posso. E quando ele cita órfão e viúva, ele é muito claro nos exemplos que ele dá. Porque vamos parar para pensar, o que um órfão pode te dar em troca? Trabalho. Adota um órfão. E é uma vergonha, quando a gente conversa com uma pessoa que acha que a gente não tem nada a ver com isso. E você conversar com uma pessoa que não conhece o Evangelho, está tudo bem. Mas um cristão achar que não tem nada a ver com o que está acontecendo com os órfãos ou com as viúvas, é uma vergonha. Agora, um órfão não pode te dar nada em troca. Então é mais difícil criar um órfão do que criar um filho. Porque o filho nasceu da gente. A gente tem aquele amor. Agora cria um órfão. Inclusive, a cultura deturpou tanto o evangelho que hoje em dia você ouve as pessoas falando assim, não, o filho, você cria o filho, mas chega uma hora que o filho tem que começar a te dar um retorno. Não é isso que a gente ouve? Quando o filho começa a dirigir para a gente, ela fala, até que enfim, né? Está tudo errado. Isso não é verdade. Você não cria filho para te dar retorno? Se a gente tinha essa expectativa, desculpa frustrar as expectativas de vocês. Porque senão você está se relacionando com seu filho de uma maneira comercial. E é uma bênção quando eles começam a dirigir, é uma bênção. Mas eu não posso querer tirar proveito de uma filha minha que começou a dirigir. Ela vai dirigir porque ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está trabalhando. Glória a Deus. E ela vai viver para a glória de Deus.
Mas eu não posso querer tirar proveito do meu filho. Por quê? Para pensar. Se você tem um filho que não tem condições de te trazer um retorno, o que você faz com ele? Esses dias nós recebemos lá em Sarasota a visita de um rapaz muito querido. Eu já tinha visto ele em outros momentos, que ele é amigo de uma amiga nossa lá. O menino é paraplégico. A única coisa que ele mexe é a cabeça. E aquela mãe carrega aquele rapaz para todo canto. A mãe é magrinha, é pequena. E aí, quando aquele menino entrou ali na igreja, eu fiquei olhando e falei, o que você faria? O que você faria com um marido que por uma tragédia ficou inválido? Você vai jogar fora? Porque se o seu marido está com problema, você não pode cuidar dele, né? É muito folgado. Marido com gripe, gente. Difícil. Mas eu não consigo cuidar de um marido com gripe, que é está quase em óbito. Mas o que você faria se uma tragédia acontecesse na sua casa e você estivesse acostumado a se relacionar com aquela pessoa pela troca que ela te dá? Está errado. Uma viúva, o que uma viúva pode te dar em troca? Será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a viver o evangelho de verdade? Será que a gente quer viver essa unidade? Porque é muito legal falar de unidade, é muito legal. É muito legal, é muito legal. Não, eu quero viver unidade. Nossa, nós vamos viver unidade como igreja, que lindo. Mas, gente, vamos parar para pensar. A gente precisa começar a pensar o que Deus espera de mim, para que essa unidade aconteça. Eu preciso me relacionar com o outro, não na perspectiva do que ele pode me oferecer, mas do que eu posso oferecer. Eu não posso me relacionar com o outro para tirar proveito do outro, porque isso não é bíblico. Então, a base da unidade é o relacionamento com as pessoas sem expectativa. Aí você fala assim, mas aí você está pedindo demais. Porque a gente tem expectativa, até filho pequeno. Até com filho pequeno a gente tem expectativa, não tem? Mas a gente tem escolha de viver o evangelho ou não. Porque para viver essa unidade, a gente vai ter que sair da zona de conforto. A luta pela unidade vai te fazer sair da zona de conforto. Você vai ter que abrir a tua casa. A hora que tiver um furacão, você vai ser obrigado a abrir. Não é? E tem o dia de você abrir, e tem o dia de você se enfiar na casa do outro, porque o telhado de todo mundo é de vidro. Mas será que a gente está disposto? Abrir mão da nossa zona de conforto? Eu cheguei à conclusão de que o evangelho é desconfortável para o homem, para a carne. O evangelho é desconfortável para a nossa carne. Mas a gente precisa decidir viver ou não. E tem que começar em você. Porque às vezes a gente acha, não, vamos viver unidade. Então eu vou esperar os irmãos lá da Casa Church decidirem viver unidade. Depois eu vejo, se eles estiverem vivendo mesmo, eu começo. Não, tem que começar em quem? Em você. Tem que começar em mim. Eu estava estudando para essa palavra e lembrei de um louvorzinho que a gente cantava quando eu era menina, que é assim, a começar em mim. Conhecem? Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que
novo. A começar em mim. Quebra corações. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Como tu és em nós. Onde a frieza? Onde a frieza, que haja amor. Onde há ódio? Onde há ódio, perdão. Para que o teu povo cresça assim, rumo à perfeição. Vamos? Bora? Uma outra coisa que eu descobri é que sacrifício vivo não é cantar. Porque às vezes as pessoas falam, né? Não, eu quero cantar aqui e eu quero ser um sacrifício vivo aqui no louvor. Meu querido, cantar para quem gosta é maravilhoso. Tocar para quem gosta é maravilhoso. A gente faz isso com o maior prazer do mundo. Isso não é sacrifício? É sacrifício? Exato. De tolo. Agora, cantar é maravilhoso, eu adoro cantar. Viver? Aí. E a gente tem esse costume, né, de... Não está acontecendo isso aí por causa daquele ali. Não, aquele ali, tantos anos, não muda nada. Você muda. Você quer. Você está disposto. Porque Jesus não saía colocando culpa em ninguém, não. Ele vivia. Ele fazia. Ele inspirava. Ele falava no caminho. Ele ia inspirando, ia fazendo. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Porque se eu fui chamado para ser Cristo na vida do outro, quem é a pessoa que precisa conhecer o Evangelho através do teu testemunho? E às vezes a gente pensa assim, não, vamos pensar em quem não é crente. Gente, esse negócio de ser crente é uma coisa. Nascer de novo é outra. Ser convertido, ter a vida convertida de uma coisa para outra, são outros 500. Então, talvez, nós precisamos ser Cristos dentro de casa. Às vezes é dentro da minha casa que eu preciso ser Cristo. Não é aqui em cima. Às vezes é na sua casa. Às vezes somos nós aqui nessa casa aqui, que chama casa. Será que a gente tem sido Cristo aqui na casa? Porque a gente precisa parar de querer, de tentar viver o Evangelho. Para de tentar viver o Evangelho, só vive. Porque se essa palavra já está implantada em nós, significa que em Cristo nós somos capazes, pelo Espírito nós somos capazes. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos capazes. Porque o Evangelho é isso. Agora, se eu quiser viver, se eu quiser ser guiado pelo Espírito, eu tenho que morrer para a minha vontade, eu tenho que abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus sonhos. E sabe o que Deus quer que você abra mão dos seus sonhos? Porque os seus sonhos são muito pequenininhos. Os seus sonhos são muito limitados. Os nossos sonhos, eles são muito limitados. E Deus não quer deixar a gente se perder ou perder a vida inteira atrás de uma coisa que não vale a pena. Por isso que Ele arranca, às vezes Ele te frustra. Deus nos frustra, sim ou não? Por bem, por amor. O Senhor arranca da gente muitos desejos que não são produtivos. Agora, será que eu estou disposta a acolher o sofrimento, como Paulo falava? Olha o que Paulo fala aos Filipenses 3, Filipenses 3, do 8 ao 11. Mais do que isso, considero tudo como perda,
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha o que ele está dizendo aqui. Você está disposto? Eu as considero como o quê? Esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Vamos ler juntos esses versos, por favor. A gente precisa declarar isso. Vamos juntos? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Será que a gente quer? É um convite muito ousado, mas eu quero. Porque não é sofrer por sofrer, é sofrer por amor. E é sofrer no entendimento de que isso sim vai produzir o que Deus nos chamou para produzir. O Francis Chan, que é o autor do livro que a gente está lendo com as mulheres agora, esse é o segundo livro que a gente está lendo dele, ele tem uma frase que me marcou. Essa semana eu estava lendo e ele diz assim: Deus deseja que você ame as pessoas a tal ponto que se sinta arrasado ao vê-las perdidas e sacrifique a própria vida para levar-lhes o Evangelho. Será que a gente está disposto? Deus deseja que você ame as pessoas a tal ponto que se sinta arrasado ao vê-las perdidas. O que a gente sente quando a gente vê alguém perdido? A gente julga quem está perdido? Ou a gente se entristece pela condição dele e decide amar essa pessoa para que ela conheça esse amor incondicional e, conhecendo o amor incondicional, se renda a Cristo? Nenhuma pregação vai ser efetiva se não tem vida acompanhada, se não é acompanhada da nossa vida. Você pode falar de Jesus anos para uma pessoa. Você pode gastar a tua vida pregando o Evangelho para a pessoa. Se a tua vida não é uma vida de sacrifício amoroso, você não se tornou um exemplo para ela. E o exemplo arrasta. A gente vive para se defender ou a gente vive para se entregar? Para pensar na tua vida. Para pensar nas tuas escolhas. Você tem vivido para se defender ou você tem vivido para se entregar? Nas suas relações, você está sempre cobrando ou você está sempre entregando? Ser cristão não é admirar Cristo. A gente pode admirar, mas não é ser simpatizante de Cristo. Ah, eu tenho uma cruz aqui na minha corrente, eu tenho uma cruz tatuada. Mas se a cruz não foi parte da tua prática de vida, isso não significa nada. Nada. 1 Pedro 2, nós vamos ler do 19 ao 21. E eu só tenho mais 3 versículos para ler com vocês aqui na nossa reflexão, porque eu estou terminando. Primeira Pedro 2, do 19 ao 21. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado?
Ou seja, se você receber açoite porque você errou, tudo bem. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. 1 João 3, do 16 ao 18. Primeira carta de João 3, do 16 ao 18. Olha o que está dizendo aí. Dessa forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar o quê? Parece brincadeira, né? Porque essa é a vida de Cristo, e é o Espírito de Cristo, é um espírito de crucificação, é um espírito de sacrifício, é um espírito de perda. Se alguém, olha aí agora, se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e verdade. Ele está falando a mesma coisa que Tiago falou para a gente lá. Praticantes da palavra. E por último, nós vamos ler Tiago, agora nós vamos no capítulo 2. Olha o que está dizendo aí. E essa palavra estica, gente. Deixem-se ser esticados nessa noite, porque eu já fui muito esticada. E o problema todo é que eu estudo, depois eu prego uma vez, depois eu prego outra vez. Vocês ouvem essa palavra uma vez, eu ouço 3. Acho que é porque eu tenho que ser mais trabalhada, mais transformada. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, não é acompanhada de obras. Está morta. Eu não quero viver uma fé morta. E eu não quero que você viva também. E eu sei que esse tipo de palavra tem esticado muito a gente, tira a gente confronta a gente. Porque eu sei que, por mais que nós já estejamos vivendo, porque eu sei que todos nós já estamos vivendo isso em certa medida, eu sei, nós já estamos vivendo. Nessa igreja mesmo eu conheço pessoas muito generosas, que já abençoaram a nossa vida assim, de maneira tremenda. Mas eu sei que todos nós temos mais para crescer. Tanto em generosidade, que é o lidar com o órfão e com a viúva, quanto em realmente se sacrificar pelo outro. Porque isso é vida de cruz, isso é vida de Cristo. E Deus não nos chamou para outra coisa. A noiva que Ele conhece é a noiva que se parece com Ele. Pura e imaculada. E aí aqui a gente está vendo também uma ligação íntima da santidade
com a unidade. Porque ele fala assim, a religião pura e imaculada, ou seja, a religião santa, é cuidar do órfão, da viúva e não se corromper com o mundo. E nós vamos viver. Amém? É essa unidade. E a unidade com o Espírito Santo que vai nos fazer viver isso. Porque você pode olhar para mim e falar assim, Iona, eu quero, mas eu não sinto que eu tenho tanto para transbordar na vida do outro, não. Eu na verdade ainda estou achando que eu estou precisando. E o meu convite para você é um só. Entregue tudo. Porque na entrega completa, sem reservas, existe um esvaziar do nosso eu. O nosso eu vai embora e o Espírito encontra lugar para habitar. E habitados pelo Espírito, a gente é muito ousado. A gente é muito corajoso. E aí sim, nós vamos começar a viver medidas inacreditáveis no Senhor, do conhecimento do Senhor, porque você quer conhecer o Senhor, permita que Ele desenvolva o caráter dEle em você, porque aí você vai conhecer Ele dentro de você. Tem experiência mais profunda do que essa? Não. Uma coisa é conhecer Deus de ouvir falar, Jó falou isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar, Ele estava lá, eu sabia que Ele estava lá, mas agora eu conheço a Deus de com Ele andar. Por que de com Ele andar? Porque aqui agora Ele está aqui. Então eu abro mão de tudo, eu sacrifico tudo, eu entrego tudo. O Espírito dEle habita em mim e eu começo a conhecer Ele dentro de mim. E aí eu sei, eu tenho convicção de que Ele vive em mim. E porque Ele vive em mim, nada mais falta. Porque essa é a vida abundante. Essa é a vida cheia de alegria, plena. E aí, tendo essa vida plena em mim, cheia, eu consigo transbordar. Porque quando eu lido com o outro, na perspectiva de que ele tem que me entregar algo, é porque tem algo faltando em mim, sim ou não? Mas quando eu estou cheio de Cristo, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse é o milagre da vida, esse é o milagre do Evangelho. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu olho para o outro e penso, ele não é capaz de me dar o que Deus já me deu. Eu não preciso do outro para me dar nada. Eu tenho em Cristo, eu sou cheio de Cristo. E aí eu estou pronta para transbordar na vida dele. Eu estou pronta para ser Cristo na vida do outro. E aí sim, o nós vai acontecer. E Deus não ia dar para a gente essa palavra aqui se não fosse para a gente viver. Amém, igreja? Nós vamos viver em nome de Jesus. E aí a gente volta lá para um dos primeiros versículos de Tiago, que ele fala assim, não duvide, tenha fé. E eu estou firme nessa fé de que nós vamos viver isso como igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha seus olhos aí. Pai, nós recebemos a Tua palavra implantada em nós, arraigada aqui dentro, Senhor. Pai, que essa palavra crie raízes, faz de nós um solo fértil, mas muito fértil, e que Teu Espírito tenha liberdade de tudo em nós, que a nossa mentalidade seja completamente tomada pelo Senhor, e que cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, cheios de convicção dessa obra que já foi feita, nós tomamos posse da obra que já foi feita na cruz e nos apropriamos da capacidade espiritual para viver o que o Senhor nos chamou para viver. Nós queremos nos sacrificar por amor, nós queremos nos entregar por amor, nós queremos viver esse evangelho completo, não para nós, mas em favor do outro e para a Tua glória. É isso que nós queremos como igreja e concordamos aqui, para a glória do Teu nome. Amém.